vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá, colecionadores! Bem-vindos de volta ao DB Collector, o seu canal de unboxing e reviews de Barbies colecionáveis aqui no YouTube. Hoje, embarcamos numa viagem fascinante explorando duas bonecas Barbie que representam icônicas marcas canadenses, a Barbie 8BC Stripes e a Barbie vs Roots. Ambas não apenas capturam a essência de suas marcas, mas também trazem à tona a rica herança cultural do Canadá. Vamos mergulhar nos detalhes, histórias e peculiaridades que tornam essas bonecas verdadeiras peças de coleção. O primeiro modelo que nós vamos ver é a Barbie 8BC Stripes. Ela foi lançada em 2020 para comemorar o aniversário de 350 anos da marca. A boneca é apresentada em uma caixa branca, decorada com listras nas cores verde, vermelho, amarelo e azul ao longo da lateral. Essas listras são emblemáticas da marca 8BC. A embalagem da boneca indica claramente seu status de item colecionável, com a marca Stripes destacada no acetato que protege a boneca. Embora a frente da caixa seja visualmente atraente, ela possui essa borda que acaba limitando a visualização completa da boneca de todos os ângulos. A parte de trás é simples, porém elegante. Possui o símbolo da marca, o símbolo da Barbie e, claro, uma descrição da importância dessa boneca comemorativa. A caixa se abre no estilo gaveta, revelando a boneca. No fundo, um backdrop representando o rio Hudson. O rio Hudson é justamente o rio que dá nome à marca, Hudson's Bay Company. A marca em si é mundialmente famosa por ser uma das primeiras a realizar o comércio em larga escala na região. A empresa, originalmente britânica, não apenas negociou em territórios extensos, que hoje compreendem partes significativas do Canadá e dos Estados Unidos, mas também desempenhou um papel central nas relações entre europeus e indígenas, impactando as culturas locais e a geografia política da região. Assim como é comum em bonecas colecionáveis, este modelo é acompanhado de um suporte. O suporte inclui uma base preta e uma haste de acrílico transparente que se ajusta à cintura da boneca. Complementando sua apresentação e o cenário do rio Hudson ao fundo, a boneca inclui como acessório um remo estilizado que segue as cores distintas da marca. Algo como a Barbie se preparando para um passeio no rio Hudson. O remo é feito de plástico com uma certa flexibilidade e possui uma textura que simula madeira, dando um aspecto mais realista. A boneca vem com um tênis plataforma branco com acabamento nas cores da marca. Apesar de ser feito em plástico, o entalhe é muito bem feito. O acabamento com várias cores é um diferencial nesses tempos em que a maioria dos calçados de Barbie são pintados em um único tom. As cores em relevo ajudam a dar ao calçado uma aparência mais realista e uma sensação de profundidade. Na cintura, a boneca vem equipada com uma pochete que exibe as cores da 8BC. Uma peça de plástico destacando-se pelo alto nível de detalhamento de seu desenho. A pochete é prática, com um fecho na parte de trás, que permite colocá-la ou retirá-la da boneca com facilidade. A boneca veste uma calça na cor caqui, escolhida para harmonizar com o resto do visual e balancear as cores vibrantes da jaqueta e dos acessórios. A calça exibe um acabamento de qualidade, com costuras visíveis que destacam a atenção aos detalhes. O material utilizado confere uma boa impressão de durabilidade. O único ponto de atenção é o fecho em velcro na parte traseira. Embora os bolsos laterais sejam meramente decorativos, eles adicionam um elemento de realismo ao conjunto. Completando a parte superior do visual, a boneca usa uma camisa social, sem mangas, em tom azul claro. O acabamento da peça é muito bom, com costuras amarelas que proporcionam um contraste agradável com o azul. Inclui um bolso falso no busto e botões decorativos em tom cromado. A camisa se abre pela frente e, como na calça, utiliza velcro para fechamento. Incluída no conjunto está uma jaqueta buffer, estampada com as cores distintas da marca. A qualidade da costura e do acabamento da jaqueta é notável, apresentando um forro branco e uma etiqueta que remete à marca. Esta peça se destaca no conjunto pela sua confecção cuidadosa evidenciada nos detalhes como os elásticos nas mangas e na parte inferior. Acompanhando a boneca, há um gorro adornado com um pompom no topo. Interessantemente, o pompom, além de seu valor estético, tinha originalmente o propósito prático de proteger as cabeças dos marujos contra impactos nas estruturas do convés. O gorro, apresentando uma combinação de cinza e branco, contribui de forma efetiva para o conjunto visual da boneca, evocando a imagem de alguém preparado para o clima frio às margens do gelado rio Hudson. O óculos de sol fixado no gorro tem um design simples e é feito de um plástico de qualidade inferior,
destacando-se como um elemento mais básico do conjunto e contrastando com o restante dos acessórios. O cabelo da boneca é longo, estendendo-se até a altura da cintura, com um estilo solto. Ele apresenta uma mistura de vários tons de loiro, criando um efeito similar ao de luzes no cabelo. A fibra utilizada é de boa qualidade, embora tenha chegado com um pouco de box hair, situação que pode ser facilmente corrigida com um boil wash. O rosto da boneca é modelado com o face sculpt de June, caracterizando-se por sobrancelhas grossas em um tom de castanho. As sobrancelhas são meticulosamente desenhadas com detalhes que imitam a aparência de pelos individuais, realçando a precisão da pintura. Os olhos têm um formato levemente alongado, pintados em um tom de azul claro, com nuances amareladas na parte externa, o que adiciona uma profundidade ao olhar. A maquiagem dos olhos é aplicada de forma sutil. O batom, aplicado na boneca, é de um tom de rosa claro, que se harmoniza com a maquiagem suave e discreta, alinhando-se à temática aventureira do conjunto. Um toque final de blush rosa nas bochechas contribui para realçar e adicionar uma dimensão ao rosto. O corpo da boneca é do tipo original articulado, equipado com articulações padrão capazes de dobrar até 90 graus. No entanto, os pés são modelados em posição reta e não possuem articulações. A boneca não apresenta esmalte aplicado nas unhas, seja nas mãos ou nos pés. A segunda boneca do nosso vídeo de hoje é a boneca Barbie vs Roots, lançada em 2023. Apesar do intervalo de tempo entre o lançamento da boneca Roots e da ABC Stripes, existem elementos distintos que conectam ambos, sugerindo que fazem parte de uma mesma coleção. Essas referências visuais e temáticas evidenciam uma continuidade no design e conceito entre as duas edições. A embalagem da Barbie vs Roots, lançada em 2023, mantém uma estética similar à da ABC Stripes, refletindo um design coeso que sugere uma conexão entre as duas, apesar do intervalo de tempo de lançamento entre uma e outra. O formato da caixa é idêntico, diferenciando-se principalmente pelas cores e pelos detalhes gráficos. Predomina um tom de verde escuro, complementado por duas faixas brancas laterais. A moldura da caixa apresenta um detalhe que imita costura, enquanto o acetato frontal oferece uma visão clara da boneca, embora restrita à visualização em um único ângulo, o frontal. O nome da marca é destacado no acetato em sua tipografia característica. Na parte traseira, a caixa opta por um design simplificado, com minimalismo gráfico e uma breve explicação sobre a marca e a inspiração por trás das bonecas. A minha caixa veio levemente danificada. Isso tem sido bastante comum e pode ser um agravante quando se trata de colecionadores que não retiram a boneca da embalagem. Para enriquecer a apresentação da boneca, o backdrop incluso na embalagem retrata o interior de uma cabana, evocando um autêntico estilo canadense. A imagem apresenta uma cabana construída com madeira escura, conferindo-lhe um aspecto rústico. Este cenário, cuidadosamente escolhido, visa situar a boneca em um ambiente característico do Canadá, agregando valor à experiência de coleção. Dentro da caixa, encontramos também o suporte da boneca, replicando o design utilizado para a Barbie ABC Stripes. O suporte tem uma base preta e uma haste de acrílico transparente, proporcionando um meio discreto e eficaz de exibição. Acompanhando a boneca, há um certificado de autenticidade, indicando a sua classificação como Gold Label. Uma das peças mais notáveis dessa boneca são as botas. Confeccionadas em plástico que simula couro marrom, apresentam uma sola preta. A qualidade da pintura é o destaque, com nuances mais escuras de marrom que conferem às botas um aspecto de realismo, sugerindo uso e profundidade. Embora os cadarços não sejam pintados, o detalhe não diminui o impacto visual das botas. Um detalhe particularmente interessante é a inclusão de meias como acessório, uma característica raramente vista em Barbies recentes. As meias, em cinza com acabamento branco e vermelho, são de cano médio. Este elemento adicional surpreende positivamente. Em consonância com a tendência atual de moda confortável, a boneca é vestida com um conjunto de moletom cinza. Este conjunto serve para destacar a peça principal do visual, que é a jaqueta. A parte inferior do conjunto é composta por uma calça de moletom em cinza claro, de corte largo, decorada com o logo da Roots próximo à cintura. A calça é desprovida de bolsos e aberturas, mantendo-se ajustada à boneca graças aos elásticos presentes na cintura e na altura da canela. A blusa de moletom, combinando em cor e material com a calça, oferece uma textura similar ao moletom autêntico e proporciona uma sensação agradável ao toque. Destaca-se pelo acabamento de qualidade, com bolsos funcionais na parte frontal e uma estampa proeminente do logo da Roots em branco. Contém também uma etiqueta interna Barbie Signature.
Diferentemente da calça, que fica ajustada sem a necessidade de aberturas, graças ao seu design com elástico, o blusão possui uma abertura na parte de trás com velcro para facilitar o vestir. Contudo, considerando o design mais amplo das peças, a blusa, bem que poderia seguir o mesmo princípio da calça, eliminando o velcro e optando por um design sem aberturas, mantendo a estética uniforme e simplificada. O corpo utilizado para esta boneca é o curvy articulado, que não possui articulações made to move. Em vez disso, oferece articulações mais simples, permitindo que braços e pernas dobrem em 90 graus. A capacidade de abertura lateral das pernas é limitada. Este tipo de articulação representa um meio-termo entre o Model Muse, que prioriza a postura estática e elegante, e o Made to Move, desenhado para uma vasta gama de movimentos. Como resultado, pode não atender completamente às preferências nem de colecionadores que querem expor e nem daqueles que querem posar. O corpo curvy, reconhecido por sua inclusividade e popularidade entre muitos entusiastas, enfrenta certa resistência de alguns colecionadores, particularmente devido a limitações na disponibilidade de roupas e acessórios compatíveis no mercado, uma questão que também afeta o tipo tall. Além disso, os pés da boneca são modelados em posição plana, sem articulação que permita o uso de sapatos de salto, restringindo as opções de calçado para essa boneca ainda mais. Um dos destaques desta boneca é o seu rosto, caracterizado pelo Face Sculpt Nichelle, que foi introduzido no início dos anos 2000 na coleção Model of the Moment. Este Face Sculpt é reconhecido por seu design refinado, adequando-se perfeitamente à temática da boneca. As sobrancelhas são finas, arqueadas e delicadas, diferenciando-se das apresentadas na Barbie HBC Stripes. O olhar da boneca é lateralizado, remetendo às primeiras bonecas produzidas, com olhos castanhos e cílios largos. A maquiagem é sutil, com batom em tom nude e boca fechada, evocando uma aura blasé, como uma modelo dos anos 90, um aspecto que enriquece a expressão e estilo da boneca. O cabelo da boneca é longo, preto e ondulado, estendendo-se até a cintura, o que se alinha ao visual mais casual adotado. A jaqueta, inspirada no estilo de estudantes norte-americanos, remete às jaquetas universitárias tradicionais. Destacam-se os grafismos, incluindo o R de Rhodes, um B de Barbie e o número 59, referência ao ano de lançamento da primeira Barbie, todos contribuindo para um tema mais colegial na peça. A jaqueta, predominantemente verde com mangas brancas, apresenta bolsos que também possuem detalhes em branco, criando um contraste visual que enfatiza a qualidade do acabamento. Ela vem ainda com uma bolsa bem grande e marrom que simula couro. Essa bolsa também foi vendida na loja Rhodes. Apesar de bonita, ela contrasta com a qualidade do restante dos acessórios da boneca. Bem que poderia ter sido em tecido imitando couro, né? De qualquer forma, a minha veio sem a alça, que é vista claramente nas imagens do protótipo. Odeio quando isso acontece. De qualquer forma, exploramos não apenas a estética e o simbolismo por trás da HBC Stripes e da Barbie vs. Rhodes, mas também mergulhamos nas nuances da fabricação de bonecos e nas expectativas da comunidade de colecionadores. Essas bonecas, embora visualmente bonitas e cheias de história, trazem à tona o debate sobre a qualidade e a diversidade no universo Barbie. Em resumo, as Barbies HBC Stripes e Barbie vs. Rhodes exemplificam a tentativa da Mattel de unir suas criações a temas de moda e cultura significativos. A minuciosidade observada em elementos como o interessante cabelo ondulado da Barbie vs. Rhodes e a jaqueta utilizada, que remete aos agasalhos colegiais, destacam a habilidade da Mattel em criar peças com forte apelo estético e narrativo. Contudo, é crucial considerar as críticas frequentes dos colecionadores relacionadas à qualidade e consistência na fabricação de Barbies nos tempos recentes. Essas críticas sublinham a expectativa da comunidade por avanços na qualidade dos materiais, na precisão dos detalhes e especialmente nas articulações, que muitas vezes são vistas como limitadas em mobilidade e funcionalidade. A introdução de corpos mais inclusivos, como o curvy e o tall, representam um avanço em direção à diversidade e inclusão, embora persistam desafios como a escassez de roupas e acessórios compatíveis com esses formatos. Assim, enquanto as bonecas manifestam o legado duradouro da Barbie, elas também refletem um diálogo contínuo entre a Mattel e os seus entusiastas. Esse intercâmbio é fundamental para a evolução da Barbie, buscando um equilíbrio entre preservar a sua icônica imagem e satisfazer as expectativas contemporâneas de qualidade e representatividade. O futuro, repleto de desafios, é uma oportunidade para a Mattel reforçar seu compromisso com a excelência e inovação, assegurando que a Barbie continue a ser uma figura de destaque e relevância para as novas gerações.